Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Já estamos no capítulo 31, passou muito rápido mesmo. Vamos agora falar sobre o vampiro, esse é o nome do capítulo, mas calma, isso aqui não é nenhuma série, sobre vampiros, Conde Drácula, nada disso, esqueçam isso. Aqui naturalmente, André Luiz está utilizando a expressão vampiro, como uma analogia, nós sabemos, e vamos estudar isso, lá no livro Evolução em Dois Mundos, que a corrente sanguínea transporta muito fluido vital, energias espirituais que vitalizam todo o organismo. Todo o organismo é vitalizado pela corrente sanguínea, e é natural que entidades inferiores acabem sugando essa energia vital dos encarnados, quando essas entidades estão realmente apegadas à vida material e mais, quando os encarnados são invigilantes e não cultivam o equilíbrio íntimo, abrem as portas da mente para esse tipo de exploração. Então nós vamos estudar isso aqui. Capítulo 31. Vampiro. Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui um doente pedia alívio. Ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lises a cada momento para não me desviar da obrigação justa. Por que André Luiz está falando isso aqui? Lembram, ele está em um plantão, está fazendo um plantão noturno nas câmaras de retificação. Começou lá no capítulo 29, deu continuidade no capítulo 30, e agora no capítulo 31, ainda continua em plantão. Ele vai passar a noite inteira trabalhando, é o primeiro dia de trabalho dele, ele vai trabalhar 24 horas seguidas, que maravilha! E foi ele quem se ofereceu para o trabalho. Então, aqui já eram 21 horas, e não teve tempo de parar, atendendo um caso atrás do outro. No pavilhão 11, localizam-se ali os desequilibrados do sexo, meu Deus! O que Narcisa está dizendo? E conseguimos imaginar, porque se uma pessoa viveu a sua encarnação, em profundo desequilíbrio na área sexual, o que vai acontecer com seu corpo espiritual? Principalmente na área do centro genésico? Nessas regiões, que tipo de deformações nós vamos encontrar? Percebem? Cena de horror, Narcisa falou, não, calma, não vá, você não está preparado emocionalmente para ver esses quadros. Assim, o que André Luiz está lembrando? Está lembrando dos conselhos que a Dona Laura lhe deu. E o que Dona Laura disse a André Luiz, vocês lembram? Lá nos capítulos anteriores, que ele disciplinasse a própria curiosidade. Curiosidade é bom, mas precisa ser disciplinada, porque senão se transforma em curiosidade mórbida, e nas câmaras de retificação estão internados espíritos em grande sofrimento, ali não é um momento só de curiosidade, a função primordial ali é atender, é cuidar, é amparar, é curar. Então, não podemos ser movidos apenas por curiosidade, ou seja, precisamos ser discretos. Discrição, calmo. Quem trabalha nas câmaras de retificação não pode ser ansioso, apavorado, indiscreto, não pode. Tem que ter discrição, tato, cuidado, precisa saber se posicionar, precisa saber ficar em silêncio, tomar cuidado com quem comenta, tomar cuidado com as atitudes. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira.
O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Percebemos aqui um aspecto interessante: o Sr. Justino fazia parte da equipe de sentinelas das câmaras de retificação, como se fossem guardas, segurança. Então, vamos relembrar uma coisa aqui: a colônia Nosso Lar é gigante. Imaginem uma cidade grande no Brasil, imaginem São Paulo, é assim que você tem que imaginar Nosso Lar. Porque tem pessoas que imaginam Nosso Lar como se fosse uma vila, com 50 casinhas. Para termos uma ideia melhor, o aeróbus, que é o metrô de Nosso Lar, anda horas e horas, em alta velocidade e não cruza a cidade toda. Então, estamos falando de uma cidade gigantesca. Agora, raciocinemos juntos. Se estamos lidando nas fronteiras ali, na divisa com o umbral, precisamos de segurança, precisamos de sentinela, precisamos de vigília. Então, o Justino é uma sentinela, é um guarda. Ele fica vigiando. Nosso lar é protegido. Justino, percebendo que essa mulher sofredora, que pedia auxílio, que pedia para ser acolhida na colônia Nosso Lar, apresentava pontos negros, manchas negras no seu perispírito. O que será isso? E segundo as ordens, segundo os regulamentos que regem a colônia, um espírito nessas condições não pode ser acolhido. Assim, sem uma investigação mais apurada. Quer dizer, o vigilante não tem autonomia para permitir a entrada de um espírito assim, percebem? Então, por isso ele está chamando a Narcisa. Ele não tem autonomia para decidir. Ele precisa acionar alguém para averiguar, para verificar se esse espírito pode ou não ser atendido. E essa segunda barreira ficava distante, 1 quilômetro do prédio onde estavam localizadas as câmaras de retificação. Percebemos que é bem difícil entrar em uma colônia como Nosso Lar. Para entrar tem que ter mérito, tem que ter um arrependimento, a pessoa tem que estar disposta a mudar. Cada caso é um caso, por isso que a avaliação é feita, por isso que ele está chamando a enfermeira Narcisa, para que ela possa fazer uma avaliação mais detalhada. E, naturalmente, para que a Narcisa possa acolher essa mulher, ela precisa consultar o superior dela. Perceberam? Tem toda uma seriedade aqui. Curioso, seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o vulto da infeliz coberta de andrajos. Rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Percebam o que André Luiz conseguiu enxergar: um vulto infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Então, já temos uma lição importantíssima: André Luiz está vendo só a aparência. Como ele ainda não tem experiência espiritual, como não tem ainda uma visão espiritual mais treinada, mais amadurecida, ele está reparando só o exterior. Está vendo feridas nas pernas, uma mulher desgrenhada, com as roupas rasgadas, com andrajos. Ele não está conseguindo enxergar na essência. Narcisa sim, a enfermeira conseguiu enxergar. E, por enxergar, ela ficou assustada, apresentou uma fisionomia incomum, uma fisionomia que não é assim normal. Narcisa, que é sempre uma enfermeira muito calma, muito preparada. Ela se assustou. Podemos imaginar a gravidade do quadro espiritual dessa mulher que pedia socorro. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E, depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições,
Nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. O que percebemos aqui? Já dá para perceber que há alguma coisa errada. Mesmo nós, que não estamos vendo nada, só por essa fala dela, percebemos que existe a necessidade de se fazer uma avaliação. Ela está toda em chagas, está em andrajos, se apresenta com uma fisionomia que parece de uma mendiga, mas tão logo ela teve a oportunidade de falar, ela está reclamando um lugarzinho dela no paraíso. A expectativa dela é ir para o paraíso. Tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Citamos aqui na obra do próprio André Luiz, Agenda Cristã. A virtude não é uma boca que fala, é um poder que se irradia. E aqui ela está reclamando uma posição, está reclamando um direito, mas o perispírito dela apresenta uma outra condição espiritual. Ela quer ir para o paraíso, mas o perispírito dela apresenta um quadro de um espírito em profunda queda espiritual, percebem? E Narcisa se encheu de compaixão por aquele quadro da mulher. Se ela fosse agir no impulso afetivo, ela daria guarida. Mas, ali havia normas expressas. O quadro dessa mulher é grave. Então, Narcisa vai ter que acionar o vigilante-chefe. Quer dizer, a autoridade da segurança. O chefe da segurança. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E vejam que parecer doloroso. Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. André Luiz sentiu-se escandalizado, porque o Paulo disse que era preciso entregá-lo à própria sorte. Cadê a caridade? Vemos que até mesmo a própria Narcisa ficou sensibilizada, mas ele não poderia permitir o seu acolhimento, pois seria trair a sua função de vigilante. Muito interessante. E, indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou. Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes. 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou. Não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Vejam bem, André Luiz não viu nada, só viu a aparência. Narcisa viu os pontos negros.
O vigilante estava vendo ainda mais. O vigilante, disse. 58 pontos negros no perispírito. E vejam a revelação do vigilante Paulo. Ela era médica, foi uma médica ginecologista que fazia aborto. E como é que era feito nessa época? Entrava lá, destruía o corpo da criança ou tirava e sufocava, estrangulava. A situação dessa mulher é pior do que suicídio, é pior do que homicídio. É pior do que matar, é pior do que suicidar. Vamos tentar explicar melhor. Quando ferimos as leis que regem o universo ou quando agimos no bem, nós arquivamos essa informação holográfica. Vejam, é mais avançado, é holográfica. Essas informações holográficas ficam gravadas no nosso perispírito. Assim, o meu perispírito, o seu, o de todos nós, tem lá os arquivos holográficos gravados. Tudo o que fizemos de mal e tudo o que fizemos de bem. Quando é um ato grave desse, vejam, o arquivo gravado é um ponto escuro. E ali tem o quê? O que o vigilante percebia ali? Quando ele focava num arquivo daquele, num pontinho preto, ele percebia o choro da criança, o grito, a cena da criança sendo assassinada, todos os detalhes do assassinato daquela criança. Então, o vigilante-chefe, olhando para aqueles pontos, ele conseguiu presenciar 58 assassinatos de bebê. Por isso, o caso é grave. Perceberam? Ficamos aqui achando que existe um lugar, um arquivo geral no plano espiritual, com nossos processos. Não. Não tem nenhuma sala com nossos processos, não. Todos os arquivos das nossas vidas estão no nosso perispírito. Carregamos nossos arquivos. Onde quer que estejamos, está tudo arquivado no nosso corpo espiritual. Assim, carregamos todo o nosso histórico. Perceberam? Não precisa de testemunha, não precisa de documento, porque o holograma está gravado em nós mesmos. E mais um detalhe. Não está gravado só a cena. Está gravado o que nós pensamos, está gravado a nossa intenção, está gravado o que nós sentimos, está gravado o que aconteceu, o que as pessoas envolvidas sentiram, o que as pessoas envolvidas pensaram. Está gravado tudo. Podemos perguntar, e como limpa esse holograma de terror no perispírito? A resposta é, com a reencarnação. Nós precisamos reencarnar para limpar o perispírito. Por que vocês acham que passamos por provas e expiações? Para purificar. Então, através da expiação, através do sofrimento, através da luta, através do trabalho, nos purificamos. A reencarnação é como lavar o perispírito na carne, lavar o perispírito no corpo. Assim, podemos fazer outra pergunta: podemos limpar ainda nessa vida? Claro. Nós estamos aqui fazendo o quê? Talvez não consigamos limpar tudo. É difícil, uma vida só, fazer uma limpeza total. Mas, quanto mais aproveitarmos, mais rápido limparemos nossas imperfeições gravadas no perispírito. Porque é assim. Não é só com dor que limpamos, é com trabalho no bem também. Se auxiliarmos, se ajudarmos, se trabalharmos no bem, se auxiliarmos nas lutas, nas provas, nós estaremos limpando o nosso perispírito. Como André Luiz logo pensou nos casos em que tinha que salvar a vida da mãe, o vigilante Paulo, logo explicou que se referia ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre. Ou seja, não estava falando de um caso em que temos que sacrificar a criança para salvar a vida da mãe. E, sim, que esses 58 assassinatos que essa sofredora cometeu, não foram para salvar ninguém. São atos sem justificativa. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: Irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionando pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E, sorrindo expressivamente, exclamou: Busquemos a prova.
O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, socorro, socorro! Respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente. É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Percebemos o amor da enfermeira Narcisa querendo acolher a infeliz, mas o chefe da vigilância Paulo nos dá uma lição, porque a questão não é quanto débito temos, porque todos temos. A questão é, será que já reconhecemos nossas fraquezas? Nossos defeitos? Será que estamos com boa vontade para resgatar os débitos? Porque resgate de débito é doloroso. E o vigilante Paulo percebeu que essa infeliz emitia uma vibração de mentira, de hipocrisia, de falsidade. E isso é impressionante, porque toda vez que nós mentimos, toda vez que agimos com hipocrisia, toda vez que falamos uma coisa, mas estamos sentindo e pensando outra, nós emitimos uma vibração de hipocrisia. Espíritos que têm evolução e treino percebem essa vibração e sabem que estamos mentindo, que estamos enganando, que a nossa intenção não é aquela. Então, o que o vigilante-chefe percebeu? Ela não queria auxílio nenhum. Ela queria adentrar na colônia para gerar perturbação. O pedido dela não era sincero. Porque a vibração dela não era de verdade, não era de sinceridade. Era de hipocrisia, de fingimento. Perceberam? Se o pedido de socorro fosse sincero, ela seria atendida. Essa cena dela era um teatrinho. Só que é o seguinte, podemos fazer teatrinho, enganar, fingir, podemos ludibriar, podemos agir na hipocrisia durante a sua vida inteira aqui na Terra. Só que lá em cima, no mundo espiritual, não tem como esconder. Nossas intenções, nossos sentimentos, nossos desejos, nossos pensamentos, são uma tela aberta. Não conseguiremos esconder nada disso. E o vigilante alertando André Luiz e Narcisa, falou: você quer ver? Vou provar para vocês. Vamos lá buscar a prova. Vejam que interessante, porque agora vai ter uma técnica. André Luiz foi totalmente piegas. Narcisa, mais madura, ficou sensível, queria ajudar, mas não conseguiu raciocinar completamente sobre o caso. Porém, o vigilante Paulo tinha uma visão completa e ele viu que aquilo era mentira. Que ela estava tentando enganar. E aí ele vai fazer perguntas. E vamos ver a habilidade dele. Olha que pergunta profunda que ele fez para ela. O que você deseja? Você quer o quê? Aí ela disse assim: socorro, socorro, socorro. Respondeu Lacrimosa. Então, o Paulo foi no ponto. Por quê? Porque ela havia por várias vezes cortado a vida de criancinhas frágeis que estavam reencarnando, que estavam indo à luta com a permissão de Deus. Por que você fez isso? Você tem que saber aceitar as consequências agora. Porque você está sofrendo as consequências do que você fez. E vimos a mudança daquela pobrezinha chorosa que se transformou numa mulher feroz. Saiu do fingimento. Saiu da encenação. Mostrou quem verdadeiramente ela era, se revelou. Chamou o vigilante de canalha. Perceberam agora? Ela estava achando que está na terra. Que pode mentir. Que pode atacar. Porque agora o perispírito revela tudo o que ela fez. Não precisa ninguém acusar. Não precisa ninguém provar nada. Está estampado no perispírito. Porque aqui na terra, sim. Aqui você mente, aqui você finge, aqui você engana.
Aqui você esconde. Aqui você se faz de vítima. Aqui você está errado, mas ataca os outros. Aqui a gente calúnia, a gente mente. A gente agride. Lá, não. Não tem isso. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras. Ia endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou ao irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: Observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a alhures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Agindo com firmeza, solicitou que ela se retirasse. Perceberam? Claro. Nós estamos no Ministério da Regeneração, próximo dos portões onde essa sofredora estava. O que é uma câmara de retificação? É um lugar de anjo? É um local de espírito equilibrado? Claro que não. As câmaras de retificação são locais para espíritos doentes, mas que reconhecem o mal que praticaram. E mais. Estão tentando curar-se. Então, doentes que já se arrependeram e querem melhorar. E, ao lado deles, servidores de boa vontade. Anjos? Não. Narcisa é um anjo? Não. André Luiz que está ali trabalhando, no primeiro dia de trabalho, é um anjo? Claro que não. É um servidor de boa vontade. Então, não tem céu em nosso lar. Às vezes, nós espíritas acreditamos nisso. Que a colônia nosso lar é um céu. Nós vamos encontrar somente espírito puro. Não. Nosso lar é uma colônia de servidores de boa vontade atendendo a doentes que reconhecem o seu mal e tentam curar-se. Não é colônia de espírito puro. Não é colônia de espírito redimido. É colônia de espírito arrependido. Que deseja curar-se. É muito diferente. A senhora afirmava que havia praticado boas obras. Será que as 58 criancinhas que foram assassinadas no útero pensam isso? Será? Vejam isso. Orgulho. Então, essa é uma lição para todos nós, porque muitos perguntam por que os benfeitores não esvaziam o umbral. Por que os benfeitores não acabam com o umbral e tiram todo mundo do umbral? E como é que tira? Como que tiram um espírito desse? Como é que se ajuda? Vejam o que ela disse aqui: eu não pedi remédio, nem serviço. Ou seja, ela não se reconhece doente, e ela acha que não precisa trabalhar. Ela acredita que é uma privilegiada e que ela tem que ir para o paraíso, ficar ao lado dos anjos. Como você ajuda um espírito nessas condições? Como que você ajuda um doente que não quer remédio? Assim, essa lição aqui é boa, porque ela coloca os nossos pés no chão. Ela nos ensina a ter maturidade. Não tem como ajudarmos alguém que não quer ajuda. Não tem como auxiliar um doente que não quer remédio. E não tem como auxiliar um espírito imperfeito que não quer serviço, que não quer trabalho. Porque é o trabalho que aperfeiçoa. É o remédio que cura. É o arrependimento que constitui o primeiro passo da reparação. Se eu não quero me arrepender, se eu não quero remédio, se eu não quero trabalho, vai fazer o quê? Milagre? Pegar uma varinha mágica e plim-plim e resolver o problema da pessoa? Não tem mágica na natureza.
Os processos educativos são processos sequenciais. Exigem esforço, trabalho, dedicação, humildade. Não tem como. Então, isso já nos ensina muito. Perceberam a expectativa versus realidade? Qual que é a expectativa dela? Ela está procurando o céu, ela diz que está tranquila, ela diz que é boa, que é pura, ela diz que é inocente, mas você olha para o perispírito dela e o que percebe? A condição de criminosa, percebe-se que ela é profundamente má, percebe-se que ela sofre desesperadamente e que ela criou um inferno ao redor dela. Isso é muito triste, porque você não perceber sua real condição, é muito triste. Assim, podemos ter condição de entender o porquê não poderia abrir as portas de nosso lar para ela? Muito simples. Ela mesma deu a resposta. Qual que é a resposta? Não lhe pedi remédio, nem serviço. Se ela não quer remédio, ela não quer serviço. Então, você vai abrir as portas de nosso lar para quê? Ela não quer remédio. Ela acha que não está doente. Ela não quer serviço. Ela acha que não precisa trabalhar. Ela quer recompensa. Então, você vai abrir as portas de nosso lar para quê? Para que você vai abrir as câmaras de retificação? Porque as câmaras de retificação você tem leitos para tratamento de doentes. E você tem trabalho para quem quer melhorar. É o caso do André Luiz, que está aqui, há quase 24 horas, no primeiro dia de trabalho dele, mostrando arrependimento, mostrando humildade. Ela não quer isso. Você vai abrir as portas para quê? Aqui, observamos o chefe de segurança das câmaras de regeneração da colônia Nosso Lar, sendo chamado para avaliar a possibilidade de a colônia dar assistência a uma senhora que procurava entrar nas câmaras de regeneração, mas a sua experiência nos ensina a sutileza que certos espíritos utilizam para cometer novos atos repugnantes. Essa senhora na última encarnação dela, trabalhando na área da ginecologia, ela praticou 58 abortos, das formas mais absurdas possíveis, as crianças foram assassinadas por esmagadores golpes ou por asfixia. Então, poderíamos dizer que essa é a ficha criminal dessa mulher. Esses são os crimes praticados por ela, crimes que não foram descobertos pela justiça humana, mas evidentemente como nada escapa à justiça divina, tudo isso estava gravado no perispírito dela, com hologramas para nós ainda incompreensível, os detalhes, o mecanismo de como isso é gravado no perispírito nós não conhecemos, mas fica tudo gravado, imagem, som, cheiro, movimentos, tudo gravado no perispírito. Existe uma lei de justiça regendo nossos destinos. Ninguém foge da lei divina. Podemos fugir da lei humana. Pode fugir da justiça humana, mas da justiça divina, ninguém escapa. Nenhum pensamento, nenhuma palavra, nenhuma atitude, nem aquela fofoca que fizemos de alguém escapa. Nem aquela vez que falamos mal de uma pessoa, nem isso escapa. Então, nós tivemos uma lição aqui maravilhosa. Existe uma diferença entre ser bondoso e ser bonzinho. Ser bondoso é uma coisa, ser bonzinho é outra. Então, o bonzinho acaba praticando injustiça, porque o bonzinho acaba abrindo exceções para conceder privilégios a quem não merece. Esse é o bonzinho. Por isso que a pessoa, quando ela é boazinha, ela acaba sendo injusta. Porque ela afasta as regras, ela concede privilégios, ela abre exceção para quem não merece. Bondoso é outra coisa. A pessoa bondosa, ela é justa, ela é séria, ela é equilibrada. Então, ela concede as oportunidades para quem deseja melhorar. Ela concede as oportunidades para quem realmente precisa. Não é isso? Então, nós não podemos confundir bonzinho com bondoso. Deus é bondoso. É por isso que a gente reencarna e enfrenta expiações. Perceberam? Então, Deus não é bonzinho. Se ele fosse bonzinho, ele seria injusto. Ele é bondoso. Como diz a questão 13 de O Livro dos Espíritos. Soberanamente justo e bom. Isso é o bondoso. O espírito bondoso, ele é justo. O bonzinho, não. Bonzinho, na maioria das vezes, é injusto. Ele provoca mais perturbação do que progresso.
Então, exatamente porque Deus é bondoso, Ele permite o resgate, a expiação, as dores, as provas, as dificuldades da encarnação. Exatamente por isso, porque Ele é bondoso. Ele oferece o remédio ao doente. Ele oferece a escola a quem precisa aprender. Oferece o trabalho a quem precisa se aperfeiçoar. Mas não há privilégios na lei divina. Há concessões. Eu posso receber concessões, mas eu terei que prestar contas das concessões recebidas. E, se eu não desincumbir meus deveres, se eu não aproveitei as concessões, na próxima eu venho sem as concessões. É importante entendermos isso. Aqui nós tivemos essa lição. E por que o vampiro? Fica parecendo que não esclareceu, né? Por que essa irmã sofredora é chamada de vampiro? Ora, porque ela só suga. Ela só quer receber. Então, ela acha que está sempre certa, ela acha que é boa, ela acha que tudo que ela faz está certo e ela só quer receber da vida.